não começa a dançar. Viu, Bianca? Você também. Baixar aquele aplicativo de organização para você vai colocando lá. Eu já tenho. Já baixou já? Eu estou usando o outro também. Então vai colocar lá em tarefa, as avaliações, em consulta todo dia nada. Ele já viu. Com a agenda digital. Então vamos lá, pessoal. Vou pedir para quem está com o áudio ligado, dar uma mutada aí, senão eu não consigo. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Tem que me perguntar aqui no áudio. Eu não estou conseguindo ver o chat. Bom dia, professora. Bom dia, Florzinha. Tudo bem com você? Tudo sim. Ai, que bom. Pessoal, então vamos dar continuidade aqui, né, à nossa matéria. Nós estamos estudando sobre o continente europeu. Nesse primeiro horário, nós vamos falar sobre migrações e xenofobia. No segundo horário, existe uma lista de exercícios para serem feitos por vocês, tá? Então, nós vamos ter a aula de migração e xenofobia até a matéria acabar aqui. Acredito que vai ser um horário. E o segundo horário, eu vou continuar aqui online, para quem tiver dúvidas, mas é preciso fazer aquela lista de exercícios. Por quê? Porque está acumulando matéria. Nós já, como eu falei, nós já vimos uma série de matérias importantes que serão cobrados, tanto na AE, que eu já fiz a AE de vocês, quanto na AP da semana que vem, e nós temos uma outra AP também. Então, é preciso fixar esse conteúdo. Eu deixei especificado as páginas que vocês precisam estudar, grifar as informações principais. Depois que vocês lerem essa matéria que eu especifiquei, tem algumas páginas lá para resolver os exercícios, né? Então, página 136, 137, 138 e 139. E daí eu especifiquei os números lá das atividades que eu quero que vocês façam. Se tiver dúvida nesses exercícios, eu vou estar online aqui para tirar as dúvidas, tá? Então, vamos começar aqui com esse conteúdo, né? Migrações e xenofobia, que é um tema polêmico, é um tema que faz muito sentido na atualidade, né? Principalmente na realidade europeia. Quando nós estudarmos lá o Brexit, que foi a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia, um dos motivos que favoreceu essa saída do Reino Unido foram as imigrações ilegais, né? Então, isso é um tema muito importante, porque isso afeta a realidade desse continente e, consequentemente, a economia, né? Então, vamos começar aqui com essa charge. A Europa, gente, ela sempre está representada nas charges, sempre como uma velha, tá vendo? Sempre como uma velha, assim, meio brava, né? Vestida aqui a camisa do bloco da União Europeia. E por que é uma velha? Porque é o continente onde, digamos assim, nasceu a civilização, lá na Grécia, Roma Antiga. Então, é um continente onde ali emanou vários princípios utilizados no mundo inteiro. Digamos que o início da civilização, ali, entre aspas, o que nós conhecemos ali como civilização, começou ali na Europa. Por isso que ela é representada como uma velha. E aqui na charge, ela está repulsando, né, um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, aparentemente, né, são pessoas pobres, são pessoas oriundas de países subdesenvolvidos. E aí, pessoal,
nós temos uma grande contradição na Europa, porque nós vimos na aula passada que a Europa apresenta um grande déficit populacional, né? Tem países que têm um crescimento muito, praticamente todos os países da Europa possuem crescimento lento, não tem reposição demográfica, ou seja, a taxa de fecundidade é menor do que 2,1 filhos por mulher. Então, não repõe. Isso significa que nas próximas décadas a população ela tende a diminuir, né? A população de jovens reduz e a população de idosos aumenta. Isso é fato, vai acontecer na Europa. No Brasil está acontecendo também, só que está acontecendo de forma menos abrupta. Lá já está em processo acelerado de envelhecimento, né? Então, nós temos essa contradição lá na Europa, porque nós temos um continente envelhecido, né, uma população crescente de idosos, ao passo que a Europa cria obstáculos à entrada de imigrantes, que poderia ser ali uma possível solução econômica, né, para as suas atividades ali. Então, nós temos aqui, pessoal, essa charge, ela mostra essa senhora, né, entendendo os imigrantes aqui como um problema e não como uma solução. Tranquilo? A Europa, nós vamos falar principalmente os países da União Europeia, ela repulsa essa população de origem de países ali, não pelo fato da origem de países subdesenvolvidos, mas pelo fato da mão de obra não qualificada. Então, a Europa ela repulsa, porque a maioria desses imigrantes são oriundos de países subdesenvolvidos, e essas pessoas que chegam no continente de forma ilegal são pessoas que não têm uma qualificação profissional. Então, geralmente é uma população indesejada lá no continente. Por outro lado, ela vê com bons olhos a entrada de população qualificada, né? Principalmente aqueles países onde o crescimento é nulo ou negativo. Portugal, Grécia, Alemanha, são países que têm um crescimento ali muito baixo, nulo ou negativo. Portugal, para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, recebeu ali cerca de 200 mil brasileiros, né, de forma mais facilitada. As pessoas, os brasileiros entram de forma ilegal e, com o passar do tempo, eles adquirem ali a legalidade, né, a formalidade da permanência. Eu tenho parentes em Portugal que foi ilegal e hoje já estão legalizados. E é mão de obra não qualificada, né? Então, nós temos essa contradição na Europa. Nós não podemos entender que o continente europeu, principalmente nos países da Europa Ocidental, existe um consenso em relação a isso. Nós temos países que facilitam a entrada de população, mesmo sendo de mão de obra não qualificada, e existem outros países mais conservadores, que é a maioria dos países da Europa Ocidental, que está sendo representado por essa senhora aqui, ó, que está repulsando essa população. Tranquilo? Alguns pontos importantes que nós temos que ter em mente sobre as migrações europeias. A União Europeia, né, são 27 países que fazem parte do bloco econômico. Nós vamos estudar o bloco mais à frente, tá? Mas são 27 países. Existem políticas compartilhadas entre os 27 países, políticas rígidas, não somente econômicas, ambientais, antiterroristas, nucleares, mas também, principalmente,
sobre o controle da entrada de imigrantes. Então, a Europa, a União Europeia, ela implementa dentro dos países do bloco rígidas políticas de imigração, né? Se o país não adota essas políticas, ele está ameaçado a sair ou a penalidades, né? Então, é necessário ter uma rígida política. Nós vamos falar sobre a Turquia, por exemplo. A Turquia é um país que está entre a Ásia e a Europa, né? Está ali na divisa com a Grécia e com a Grécia e Turquia fazendo ali fronteira, né? E a Turquia tem um grande desejo de participar do bloco da União Europeia, e ela não é aceita, por vários motivos, nós vamos ver, mas um dos principais é que ela não tem controle de suas fronteiras. Então, isso é muito importante para o bloco da União Europeia. Uma outra questão também importante, que afetou, assim, endureceu as políticas migratórias na Europa, foi o 11 de setembro de 2001, aquele atentado terrorista. Vocês nem estavam nos planos, né? Vocês já tinham nascido? Não tinha nascido ainda não, nasci só em 2007. Ih, vocês estavam nos planos aí, nem nos planos vocês estavam, seu pai e sua mãe nem tinham conhecido você ainda. Eu vi, gente, na televisão, meu Deus, eu tô velha. Eu vi diante dos meus olhos, eu tava arrumando casa, eu vi aquilo, eu não acreditei. Eu falei assim, que é isso? Que loucura é essa? E aí, gente, esse 11 de setembro abalou o mundo inteiro, principalmente os países desenvolvidos, tá? Porque houve ali um atentado, né, de grupos, de um grupo terrorista, que é a Al-Qaeda, né, que é um grupo mais fundamentalista, mais extremo, que atacou os Estados Unidos ali, as Torres Gêmeas, que é um símbolo do capitalismo, e nós temos ali, então, uma amostra da fragilidade dos países desenvolvidos. Ou seja, se eles atacaram, inclusive tentaram atacar também a Casa Branca nesse atentado, só que não conseguiram. Mas se eles conseguiram atacar os Estados Unidos, que é uma grande potência mundial, principalmente lá em 2001, poderia atacar qualquer lugar do mundo. Então, 11 de setembro foi tipo uma chacoalhada que esses países desenvolvidos levaram aí desses grupos para se atentarem à possibilidade de atos terroristas. Então, os países europeus, né, não foi na Europa esse atentado, logicamente, mas acendeu uma luzinha ali de alerta, olha, precisamos cuidar das nossas fronteiras, porque se aconteceu nos Estados Unidos, que tem o mesmo perfil ideológico, econômico que nós, dos países ali da Europa Ocidental, pode acontecer com a gente também. Então, a partir do 11 de setembro de 2001, a Europa também endurece as suas fronteiras. Até 2001, pessoal, era muito mais fácil entrar nos Estados Unidos, Europa, né? Então, não tinha tantos obstáculos, tanto controle. A partir de 2001, isso vai começar a mudar de cenário e a Europa vai começar a endurecer as suas políticas. Vamos falar agora sobre um outro fator também que interfere nas imigrações ali, na chegada de imigrantes ilegais na Europa, que foi a Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas Primavera Árabe foi uma série de manifestações que ocorreram no Oriente Médio e Norte da África, países ali que estão muito próximos da Europa, né? Líbia, Tunísia, Egito, Síria, esses países estão muito próximos da Europa, né? Fazendo ali
praticamente fronteira com o mar Mediterrâneo. Então, esses países são predominantemente de origem árabe, tá? Religião islâmica, o Estado não é laico. O que isso significa? Que os governos não separam religião de política, é tudo junto, né? E em 2010, começou uma série de manifestações contrárias aos governos, não somente por causa do islamismo, da religião, porque a população também é de maioria islâmica, mas em função da demanda por maior democracia, porque geralmente nesses países árabes são ditaduras, né? Um governo acaba, o filho assume, e assim sucessivamente. E a população, ela estava sedenta ali, naquele momento, de maior democracia, participação política, justiça, não somente justiça, mas também melhoria da qualidade de vida. Então, a população, ela começou a se manifestar contra os governos, né? E isso gerou uma certa instabilidade política e econômica nesses países, gerando, inclusive, guerras civis. O caso mais grave de todos foi a Síria, né? Nós vamos falar sobre a Síria aqui hoje. A Síria, ela está totalmente desorganizada, até hoje, né? Desde 2010 até hoje, a Síria está destruída. Pena que eu não coloquei aqui, né? A Síria antes e a Síria depois. Só uma informação aqui complementar. Os países do norte da África, pessoal, são os países mais desenvolvidos, digamos assim, dentro do contexto do continente africano, tá? Então, ali existe ali um certo grau de urbanização, infraestrutura, um comércio aquecido, uma agricultura de exportação, uma certa industrialização também. Então, existe ali no norte da África, nesses países, um certo grau de desenvolvimento em relação ao restante do continente. Então, nós não estamos falando de países assim, pobrezinhos, coitados, que vivem em guerra civil o tempo todo. Não, são países que têm certa estrutura. E depois da Primavera Árabe, principalmente na Síria, a realidade mudou, assim, gente. É impressionante, assim, é de arrepiar como que um país que estava, assim, dentro de uma organização econômica, social, e de repente isso vira cinzas. Literalmente vira cinzas. Tudo desaba, né? Então, nós temos esse cenário aí também no norte da África e no Oriente Médio, que vai gerar instabilidade política e econômica nesses lugares, e as pessoas vão se deslocar. Um fator natural que contribuiu para esse fluxo migratório em direção à Europa é a proximidade geográfica desses países, né? E o fator mais relevante também, socioeconômico, é a economia, né? A estabilidade econômica que os países europeus têm. Então, isso ativou fluxos migratórios. Então, nós temos aqui, os principais fluxos migratórios em direção à Europa. Eles são de origem principalmente ali do norte da África, Oriente Médio, e países do leste europeu em direção à Europa Ocidental. Nós vamos falar sobre isso também. Então, esses são os principais fluxos. O objetivo, historicamente, as pessoas se deslocam para a Europa em função da economia, né? São pessoas que estão em países subdesenvolvidos, que não conseguem melhorar suas vidas, né, suas condições ali, e se deslocam para a Europa. Então, o objetivo econômico é muito forte ainda. Mais recentemente, existe um outro objetivo também, que são os refugiados.
Nós vamos falar sobre os refugiados também, os refugiados políticos, são pessoas que se deslocam não porque não têm condições econômicas no seu país de origem, mas porque eles se sentem perseguidos em função de guerras, em função de sua religião, em função de sua cor. Então, essas pessoas também se deslocam por motivos de perseguição. A principal característica do imigrante lá europeu é o quê? É uma mão de obra desqualificada, pouco qualificada, digamos assim, e de baixa renda. Então, de todo mundo que está lá na Europa, de imigrantes, a grande maioria deles estão nessa condição aí, ó, de baixa renda e pouca qualificação profissional. A Europa, gente, é um grande continente que atrai, né, população. 31, imagina, de todo mundo no planeta Terra que está se deslocando de sua origem para outro lugar, 31% dessas pessoas vão parar na Europa. Né? 31% dos migrantes de todo mundo estão na Europa. Então, é uma questão importante para a Europa, né? Nós não estamos falando de uma questão pontual, nós estamos falando de um quantitativo populacional que mexe com as estruturas econômicas desse continente. Um outro fluxo migratório importante na Europa também são os países oriundos ali da Europa Oriental, né, Rússia, Ucrânia, Moldávia, Romênia, Bulgária, Turquia, esses países, né, da Europa Oriental se deslocam desde a década de 1990 em direção para a Europa Ocidental. E por que eles migram? Por causa das condições socioeconômicas. Nós vimos aí nas aulas anteriores que a Europa Oriental adotou o socialismo, e o socialismo ele objetiva o desenvolvimento social e não econômico. E isso refletiu no desenvolvimento dessas áreas, né? A Europa Ocidental, ela é muito mais rica, desenvolvida, em termos de PIB per capita, em termos de higiene, em termos de uma série de indicadores, IDH, é muito mais desenvolvido na Europa Ocidental do que na Oriental. Então, nós temos esse deslocamento, principalmente com o objetivo financeiro, econômico. A média salarial dos países aqui da Europa Oriental é em torno de 500 euros por mês. Na Europa Ocidental, a média salarial é 1.500 euros. Poxa, quem não quer ganhar 2 vezes a mais, né? E com uma proximidade geográfica ali, né? Razoável. Então, esse deslocamento, ele ocorre. Mas precisamos saber que isso tem a ver com o histórico socialista da Europa Oriental. E muitas vezes, pessoal, até, digamos, 2015, havia uma política imigratória que acolhia esses imigrantes ilegais, tá? Haviam políticas destinadas para essa população, havia uma certa atenção e acolhimento, né? Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês lembram quando os haitianos vieram para o Brasil. Eles chegavam ali pela região norte e eles ficavam em abrigos ali em algumas cidades na fronteira. E aí o governo, né, na época, começou a acolher essa população, fazendo identidade dessas pessoas, criando banco de lista de empregos, né? Uma lista de empregos
para essas pessoas, olha, você é o próximo da fila para ir para tal lugar. Isso são políticas de acolhimento, né? E quando isso acontece, pessoal, o que consequentemente também ocorre? Uma maior atração, né? Então, os haitianos olharam aqui para o Brasil e falaram assim, olha, o pessoal que está ainda tem política lá, que está acolhendo quem foi. Então, eu vou também. É menos arriscado, porque tem uma política. E lá na Europa, isso estava acontecendo também. Né? Então, os imigrantes ilegais, muitas vezes, se sentiam protegidos em realizar esse deslocamento. Então, isso vai acontecer na Europa até 2015. Nós vamos ver que depois de 2015 a Europa acaba com isso, né? Isso vai refletir também numa maior mortalidade nas travessias pelo mar Mediterrâneo, que é a fronteira, uma das fronteiras mais perigosas do mundo, né? Antes havia patrulhamento marinho, depois passou a não ter mais. Então, os navios ficam à deriva e as pessoas morrem sem socorro, né? Porque a Europa acabou tirando isso, porque quando tem, isso estimula o fluxo, né? Então, a Europa entendeu que se tirar esse acolhimento, reduz também o fluxo. Conceitos básicos, tá? Nós temos que ter em mente. Professora, Oi. a senhora falando da região norte, né, dos haitianos, eu morava lá, né, até ano passado. E às vezes quando você andava nas ruas, você via uma quantidade extremamente grande de pessoas, tipo ali da Venezuela e desses lugares assim, que normalmente você via muito, até tipo em padarias, em lugares assim, você via essas pessoas trabalhando e tudo. Sim, sim. Quando o país de destino oferece condições, e não somente condições econômicas, assim, emprego, mas, assim, formaliza, sabe? Vamos fazer carteira de trabalho para esse pessoal, vamos reconhecer como identidade. Isso acaba sendo um fator que estimula a migração. Aqui no Brasil, gente, nós temos uma imigração regional, mas o fluxo é pequeno, tá? Apesar do Brasil ser o país aqui no continente sul-americano mais desenvolvido, digamos assim, os estrangeiros não se sentem seguros para migrarem para o Brasil. Mas tem, tá? Se você for em São Paulo, nas indústrias têxteis, lá utiliza muita mão de obra de bolivianos, venezuelanos. Então, existem, né? Existe esse fluxo, mas ele é menor. Em relação ali à Europa, em relação aos Estados Unidos, entendeu? Então, nosso fluxo é menor. Mas ele existe, né? Porque no caso na Europa, as pessoas vão pra lá mais no caso de atrás de como é que eu posso dizer? Atrás de ajuda econômica, vamos dizer de certa forma, né? Na Europa. Porque tem a questão da xenofobia, aqui também nós temos isso, tá? Não parece, mas existe um certo preconceito em relação aos imigrantes. A língua também dificulta, né? Por isso que os brasileiros vão para Portugal, porque a língua facilita, assim, é um estímulo, né? Então, existem alguns fatores que contribuem e outros que não. Aqui no Brasil, então, nós não temos esse estímulo tão aguçado quanto lá. Além disso, o Brasil é um país emergente. A taxa de desemprego, ela é alta. Quando nós estávamos lá em 2010, a taxa de desemprego era baixíssima, gente, era baixíssima. E estava precisando de mão de obra. E por isso entrou muitos imigrantes, inclusive o governo brasileiro, lá em 2010, facilitou a entrada de imigrantes por causa da falta de mão de obra que nós estávamos vivendo naquela época. Então, existem esses condicionantes aí, né? Lá na Europa, né, existe a oportunidade de emprego, né, porque lá tem o déficit populacional, existia ali uma oferta de emprego muito maior do que aqui, e isso, né, atrai população,
porque a maior parte da população que vai para a Europa vai para trabalhar. E existe essa oferta, né? Então, uma coisa puxa a outra. Imigrante é o que chega em um país estrangeiro. Brasileiro em Portugal é imigrante lá. Brasileiro nos Estados Unidos são os imigrantes para os estadunidenses. Agora, a pessoa que sai do seu país é o emigrante. Então, a pessoa que sai daqui do Brasil e vai para Portugal, para nós, ele é o emigrante, é o que sai. Lá em Portugal, o que está chegando, para os portugueses, lá, o brasileiro que está chegando é o imigrante. Entenderam a diferença? Sim. Entre imigrante e emigrante, tem que saber direitinho. E o migrante, a gente usa muito esse termo também, migrante. Migrante é quem está em deslocamento. Não importa se está chegando ou saindo, é o que está se deslocando, tá? Então, nós temos essas diferenças aí. Aqui, como eu falei para vocês, preste atenção nessa parte aqui, tá? Existe uma contradição na Europa, que foi o nosso início, né, da nossa aula, eu falei disso, mas isso é muito importante. A Europa está endurecendo as suas fronteiras contra os imigrantes ilegais, está impedindo a entrada desses imigrantes, mas, por outro lado, ela precisa de mão de obra, né? Há um déficit populacional enorme. Em um relatório feito pela ONU em 2000, estipulou-se que nas próximas décadas seria necessário 150 milhões de imigrantes para continuar crescendo a economia europeia, né? Ou seja, há um déficit. Olha, 150 milhões de pessoas é muita gente para suprir a demanda de emprego. E mesmo assim, o que a Europa faz? Não vai entrar, igual na charge, né? Não vai entrar. Mas, por outro lado, ela precisa de mão de obra, porque a sua taxa de reposição demográfica, ela não consegue repor, né? Vamos falar aqui um pouco sobre refugiados. Os refugiados são pessoas que se sentem perseguidas por causa de sua religião, nacionalidade, raça, né, opinião política. Observem que não tem a palavra economia no meio disso daí. São pessoas que se sentem perseguidas por algum motivo, né? E esse motivo não é econômico, tá? Então, refugiados são pessoas que saem de seus países ali de origem porque se sentem perseguidas, tá? Durante o período militar, várias pessoas aqui no Brasil pediram refúgio em outros países, né? Porque se sentiam perseguidas. Refugiados, então, o que a gente pode entender deles? Existem, gente, são milhares de refugiados no mundo, né? Esses refugiados, eles podem entrar num país de forma legal ou de forma ilegal, tá? Nem todo mundo que está se sentindo perseguido e está fora do seu país, ele está legalizado. Mas existe uma forma de legalizar. A ONU, existe um organismo dentro da ONU. Eu não sei se vocês sabem, mas a ONU ela é constituída ali de vários órgãos, né? Nós temos a Unicef, nós temos a Unesco, tem a FAO, tem o órgão dos direitos humanos, nós temos vários órgãos ali dentro da ONU, que é uma instituição maior. E dentro dessas instituições existe a Acnu, que é o Alto Comissionário da ONU para os Refugiados, né? Então, quem se sente perseguido por algum desses motivos pode entrar com um processo na ONU, através de sua embaixada, pedindo
asilo político ou por outro motivo de perseguição. E daí a ONU, ela vai propor para alguns países, né, que fazem parte da ONU, e esses países vão aceitar ou não. Esse trâmite, onde o refugiado ele pede asilo na Acnur, é formalizado, tá? Ele é formalizado. O imigrante ele chega legal dentro do outro país. Ele não é ilegal. Ele tem tipo um visto de permanência lá nesse outro país. Mas é muito difícil, nem todos conseguem, porque são milhões de refugiados no mundo, gente. Nossa, a história dos refugiados, assim, vocês vão ver no ensino médio, mas quem tiver curiosidade pode procurar na internet, é muito triste, tem gente que vive em acampamentos, é muito triste, as condições de vida são muito precárias, então existe milhões de pedidos de refugiados, mas os que conseguem, através da ONU são a minoria. Então, muitas vezes, o refugiado, ele se desloca para outro país sem o aval da ONU. Então, são refugiados ilegais. O que eu quero dizer para vocês? Que existem os refugiados ilegais dentro de um país, que eles realmente estão ali porque se sentem perseguidos no seu país de origem, e existem os refugiados legalizados pela ONU. Aqui no Brasil, nós recebemos população da Síria. O Brasil abriu algumas vagas para receber ali, acolher os sírios. Mas nós vamos falar disso, tá? Aqui alguns dados sobre as migrações atuais na Europa. 13% de todos os refugiados do mundo, eles estão na Europa, cerca de 2,3 milhões de estrangeiros. Uma outra informação também, a principal forma de entrar na Europa é através do mar Mediterrâneo. Digamos que o fator físico que contribui para a entrada de imigrantes na Europa é a proximidade geográfica e o mar Mediterrâneo. E desde o início da Guerra Civil na Síria, que é aquele contexto lá da Primavera Árabe que nós conversamos, desde 2011 tem entrado muitos imigrantes na Europa. E por onde que eles entram? Eles atravessam o mar Mediterrâneo, chegam na Turquia, que é aquele país que não faz parte da União Europeia, e pela Turquia adentram a Grécia e depois ali os outros países da Europa. Então, essa é a trajetória, tá? Países do norte da África, Oriente Médio, atravessam o mar Mediterrâneo, chegam na Turquia, que é o principal país de entrada, não é o único, tá? Eu estou falando aqui, na próxima aula a gente vai discutir sobre outras formas de entrar na Europa, mas a Turquia é o principal país. Cerca de 3,6 milhões de refugiados ali entram por meio da Turquia, e a Turquia ali, ele é um país que acolhe esses refugiados, então há um estímulo para a entrada de imigrantes ali. E como a Turquia faz fronteira ali com a Grécia, com os países europeus, há uma forte transição ali da Turquia para a Europa. A Turquia, como eu falei com vocês, ela é uma candidata para entrar na União Europeia, no bloco, né? Só que ela apresenta algumas questões que impedem a sua adesão. Porque para entrar no bloco da União Europeia, existe ali um receituário, né? Nós vamos falar isso quando a gente estiver falando de bloco. Mas a fraca democracia, porque a Turquia ali, a maioria da população ela é de origem árabe, islâmica, e o governo não é laico, ou seja, a democracia é frágil lá, e também pela falta de controle de suas fronteiras. Em 2015, 2017, 1,6 milhão de imigrantes entraram de forma ilegal na Europa, e os principais países que receberam esses imigrantes foram a Grécia, Itália e Espanha.
Aqui eu vou falar rapidamente sobre o conflito na Síria, porque a Síria é o público principal, digamos que dentro dos imigrantes que se deslocam para a Europa, a Síria é o público principal. E a Síria não tinha esse fluxo antes, né? Como que isso acontece? Aquela história que eu contei para vocês. Lá em 2010, aconteceu uma série de manifestações populares no norte da África e Oriente Médio, dentre eles a Síria. E lá na Síria, pessoal, havia ali uma grande expectativa da população na mudança do perfil político, né? A família do Assad, ela já está no governo há muitas décadas, né? E o Bashar al-Assad, em 2010, iria assumir o governo, né? Dando a partir da sucessão, né, do pai para o filho, Bashar al-Assad iria assumir o governo. E havia uma grande expectativa da população que o Bashar al-Assad flexibilizasse mais a política, dando espaço para participação, melhorando as condições de vida da população. Então, havia essa expectativa, até porque o Bashar al-Assad ele se formou em uma universidade britânica, então, numa universidade de um país democrático, num país mais liberal. Então, havia essa expectativa da população, né, de maior participação política, justiça social, melhoria das condições de vida. E isso lá em 2010, quando as manifestações estavam acontecendo. Quando o Bashar al-Assad ele assume o governo, isso não acontece, né? As expectativas foram frustradas. E daí, ao invés de dialogar com a população, o governo do Bashar al-Assad endurece. Endurece como? Estabelece uma guerra civil contra a população. Não, a população não queria aceitar o governo do Bashar al-Assad, a ditadura do Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad faz o quê? Fogo, né? Abre fogo contra a população, e a população faz o quê? Cria um exército de libertação da Síria, que é um exército formado por não apoiadores do governo. E daí começa, né? Isso lá em 2010, 2011, o governo ataca a população ataca o governo. E essa guerra civil dura até os dias de hoje. Isso é um resumo, tá, gente? É claro que hoje o cenário é mais complexo, porque a Síria está totalmente devastada, tá? Inclusive, o Estado Islâmico influencia nesse território, porque território estável, vulnerável, ele está suscetível a ser dominado por outros grupos, né? Então, a Síria está muito vulnerável. E em função dessa guerra, olha, vou mostrar para vocês essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui foi depois de um combate onde a cidade que é Alepo ficou totalmente destruída. Olha as pessoas, gente, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Então, boa parte dessa população da Síria aqui, ó, elas migram para países vizinhos, mas uma parte dessa população se desloca para a Europa de forma ilegal, tá? Não é todo mundo, todos os imigrantes da Síria que se deslocam para a Europa. É uma pequena parte que se desloca. Só que essa pequena parte incomoda muito a Europa, entenderam? Então, nós temos esse cenário na Síria, em função desse grande fluxo, né, populacional a partir de 2010, 2011, nós temos aqui a Grécia, que é a porta de entrada, Turquia e Grécia, porta de entrada para a Europa. Então, nós temos aqui, ó, olha esse mapa menor aqui, é a região que faz fronteira com o mar Mediterrâneo. Aí nós temos a Grécia, e no nordeste da Grécia, aqui em cima, onde está a setinha, nós temos a divisa com a Turquia.
E a Turquia, a fronteira entre Grécia e Turquia é uma fronteira natural, que é o rio Évros. E lá no nordeste da Grécia, nós temos ali uma grande porta de entrada, não tem controle, não tem fiscalização. Então, o que acontece? A Grécia está construindo, né, um muro que divide ali, né, nessa parte frágil aqui, vulnerável, né, esse projeto de fechamento aqui, ó, na cidade de Edirne, na Turquia, há um projeto de fechamento, criação de muros e cercas que vão impedir a entrada ali de imigrantes ilegais, porque essa fronteira é frágil. Então, aqui divide, né, a União Europeia, olha aqui, ó, o carrinho de mão é a União Europeia. A União Europeia que está construindo o muro lá na Grécia, que a Grécia faz parte da União Europeia. E aqui está dividindo também, ó, a cruz e o símbolo do islamismo, porque a Turquia é de maioria islâmica, pouco democrática, ou democracia frágil. Do outro lado, nós temos o cristianismo, né, da Europa, que então divide o muro, né, contra os imigrantes ali indesejáveis na Europa. Aqui a União Europeia, como eu falei com vocês, nem todos os países da Europa fazem parte. Existe ali países em negociação, inclusive a Turquia sempre tenta entrar na União Europeia, só que há o impedimento. Qual que é o impedimento? Frágeis fronteiras e também uma democracia frágil, um governo islâmico. Aqui é a cidade de Alepo, né? Depois de um combate, milhares de pessoas sem saber para onde ir, porque a cidade ficou completamente destruída, gente. Não tem comércio, não tem escola, não tem transporte, não tem nada, né? Diante de uma guerra civil, a população ela fica totalmente vulnerável. Então, essa é a condição da população ali da Síria, que vive nessa situação até hoje. Interessante não tem, depois eu vou procurar. O IDH da Síria antes e depois da guerra. Eu já vi imagens, mas é chocante, né? É chocante isso. É igual o Iraque. O Iraque também, antes da guerra de 2001, nós tínhamos ali um IDH melhor, uma infraestrutura. Depois, inclusive, a expectativa de vida diminui no país diante de uma guerra. Né? Então, após os bombardeios ali na Síria, cerca de 11 milhões de pessoas saíram do país. Boa parte dessas pessoas em direção à Europa. Não é todo mundo, mas uma boa parte se desloca. Como que eles fazem? Mediterrâneo, Turquia, Grécia. Qual que é o fator natural? Proximidade geográfica e mar Mediterrâneo. Então, aqui são alguns dados sobre as mortes no mar Mediterrâneo, em função dessas imigrações aí ilegal. Até 2015, morria ali 3.700 pessoas aproximadamente no mar Mediterrâneo, porque essas pessoas, elas entram em embarcações muito precárias, muitas vezes ali com atravessadores que não têm garantia nenhuma, em condições super precárias, as embarcações elas ficam à deriva, só que até 2015 havia política na União Europeia de patrulhamento marinho para socorro dessas embarcações precárias. E a partir de 2016, esse patrulhamento, essas políticas, elas são extinguidas. E com isso, a mortalidade no mar Mediterrâneo aumenta, tá vendo? É tanto que em 2015, quando tinha patrulhamento, olha o número de chegadas. 1 milhão de pessoas chegam na Europa. Depois, o que acontece em 2016? Diminui, né? Porque as pessoas não se sentem seguras para fazer essa travessia, né? Já é perigosa. Mas sem esse patrulhamento, sem essas políticas anteriores, pior ainda. Daí o fluxo diminui realmente. Os principais países de origem, né, dos imigrantes legais na Europa, a Síria, 23% dos imigrantes que chegam na Europa são sírios. Afeganistão
é o país mais pobre da Ásia, a expectativa de vida é 60 anos, é um país também detonado ali por guerras, principalmente depois do 11 de setembro, a Nigéria e o Iraque. Nigéria, na África, é em função muito do Estado Islâmico, mas nós não vamos entrar nisso não, porque foge um pouco. Mas a Nigéria também se desloca muito para a Europa. Aqui são as embarcações precárias, né, que atravessam ali o mar Mediterrâneo em direção à Europa. Essa imagem aqui, ó, vocês lembram? Ficou muito famosa, o menino de 5 anos, né, ele morreu, a mãe também morreu, somente o pai sobreviveu, e ela ficou marcada, né, porque é bem chocante, né, chega a arrepiar uma criança, né, inocente ali na beira da praia, morta, porque as embarcações não se sustentam, né, aqui outras pessoas também. A situação é muito precária, gente, é muito crítica. E as pessoas fazem isso, não é porque querem, né, é porque vocês viram as condições aqui, ó. O que essas pessoas vão fazer, né? Qual o rumo de suas vidas, né, a partir de uma guerra civil? Elas se arriscam em travessias perigosas para sobreviver. Não é, aqui no caso, não é uma questão econômica, é uma questão de refúgio mesmo. Aqui algumas consequências das migrações internacionais, né? Nas áreas de atração populacional, ou seja, as áreas que recebem imigrantes, o que acontece com a economia e sociedade desses países? O aumento da população devido à entrada de imigrantes, né? Ou seja, aumenta a população absoluta aumenta. Rejuvenescimento da população, porque geralmente quem se desloca para essas áreas é uma população adulta, então há um rejuvenescimento, principalmente na Europa, onde a população está envelhecendo, entra uma grande quantidade de adultos, e isso provoca rejuvenescimento na população. Aumento da população ativa, consequentemente, que é a população que contribui com a economia, né? Possível aparecimento de bairros degradados, moradias. Nós vamos ver uma foto aqui da França, por exemplo. A França não tinha favelas. Nos últimos anos, olha aqui, né? Na França, até 1982, ela não tinha favelas na França. Olha que lindo, né? Depois, com as imigrações aumentando cada vez mais, esse cenário muda e surgem os bairros pobres, as favelas. Então, aqui é um surgimento de bairros degradados, submoradias, é uma consequência para os países que recebem imigrantes. Dificuldade de aceitação de novas culturas, né? Por exemplo, França tem dificuldade, muitos países, os países da Europa Oriental são muito xenofóbicos, ou seja, não tem preconceitos de cor, de origem, né? E esses preconceitos, eles são muitas vezes explícitos, eu vou mostrar para vocês, que é a xenofobia, né? A xenofobia é o quê? A intolerância, o ódio, a aversão à população de outros, estrangeira, né? Que não é da área, da origem. Então, há ali uma intolerância aos negros, ódio, né? Às pessoas de religião islâmica, inclusive, assim, há uma generalização de que todo islâmico é radical, e não é verdade. A maior parte da população de religião islâmica, ela não é fundamentalista. Existe fundamentalismo, em todas as religiões existem fundamentalismos, né? Ou seja, que são radicais, que levam muito ao pé da letra, né? E que, em função disso, ocorre, inclusive, violência aos que não são radicais. Então, isso existe em qualquer religião. Mas, em função do 11 de setembro, né, de 2001, quando o grupo jihadista lá
da Al-Qaeda, né? Como é que chama lá? Esqueci, não. O Osama Bin Laden, ele derruba as Torres Gêmeas, né? Ele que organiza, né? Ele que está na frente desse atentado terrorista. Ele é um fundamentalista, né? E daí generalizou. Todo mundo que é islâmico é radical e não é a verdade. Então há um preconceito, há uma aversão a pessoas de origem, principalmente religião islâmica na Europa e também de negros. Existem dois tipos de xenofóbicos, né? Aqueles mais extremados, que pregam que toda cultura externa à sua deve ser exterminada, né? Nós vamos falar disso na próxima aula, são os nazistas, por exemplo, tudo que é diferente tem que ser exterminado. E nós temos os xenofóbicos moderados, que pregam ali que povos de outras culturas não precisam ter violência, mas eles não podem ali migrar para os outros lugares. A xenofobia lá em Portugal, né? Isso aqui é um outdoor e mostra aqui, ó, imigração, nós dizemos não. Tá? Aqui é os portugueses expulsando as ovelhas negras. Então, há aqui uma representatividade, né, da ovelha negra, né? Vocês já ouviram falar? A ovelha negra da família, ou seja, aquela que é o errado, aquele que é o incorreto, aquele que não é o adequado, que não é o desejável. Então, aqui, no caso, a ovelha negra são os imigrantes, né? Por quê? Aí cada ovelha tem aqui uma justificativa. Porque a ovelha negra, ela aumenta a criminalidade, aumenta o desemprego, ela força a redução de salários, porque mais pessoas, a oferta de mais trabalhadores, se tem muita gente procurando emprego, a tendência dos salários reduzirem. Então, tudo isso, né, os portugueses ali mais radicais são contrários. Aqui também, ó, nas revistas, muitos, 40% dos homicídios são estrangeiros, não ao islamismo, denuncia, olha aqui, colocando os imigrantes, não somente os oriundos ali do norte da África, os negros, mas também os chineses, os ucranianos, os romenos, que são ali da Europa Oriental, de forma pejorativa, né? Então, ou seja, essa população ali, ela está causando danos, problemas na economia da Europa Ocidental. E aqui, né, de forma bem agressiva, né, uma senhora segurando aqui um cartaz, ofendendo, né, os imigrantes. Então, a xenofobia, esse sentimento, ele não ocorre somente em Portugal, como nós vimos aqui, ele acontece principalmente na França, Suíça, Alemanha, Itália, Inglaterra. Esse sentimento ele está presente com muita força. E os países mais desenvolvidos da Europa têm atraído os imigrantes. Então, acaba que isso também são esses países que têm mais o sentimento de xenofobia, que existe uma maior presença de imigrantes, porque eles são as economias mais desenvolvidas desse continente. Então, aqui são as justificativas, né, dos europeus em relação à não aceitação de imigrantes, que causam prejuízo na economia local, que provocam desemprego. Mas muitas vezes, pessoal, nem é a questão dos imigrantes, né, dentro do país. Isso aconteceu em 2011 na Europa. Nós tivemos uma crise econômica, nós vamos ver isso mais à frente. Mas teve uma crise econômica na Europa em 2011, que a causa é externa aos imigrantes, não tem nada a ver com os imigrantes, mas essa crise econômica, ela gerou muito desemprego. E como gerou muito desemprego, de repente a população fica mais contrária ainda aos imigrantes ilegais, né? Aos imigrantes que estão ali. Eles acabam sendo os culpados pela crise. E em função também dessa grande quantidade de imigrantes ilegais,
na Europa, e os países cada vez mais conservadores, contrários à imigração, reforçando as políticas anti-imigratórias. Nós temos ali a ascensão na Europa de governos de extrema-direita. Os governos de extrema-direita são menos tolerantes aos imigrantes, né? Então, vai ter ali a ascensão de governos de extrema-direita em vários países ali da Europa. Para finalizar, né, o que acontece aqui, ó? A Europa, ela é contrária à entrada, né, a maior parte dos países da Europa são contrários à entrada de imigrantes ilegais, ok? Só que ela deseja uma mão de obra qualificada. Então, ela fica nessa contradição. Ela não quer o imigrante pobre de país subdesenvolvido e não qualificado, que vai causar aquele tanto de consequências que nós vimos agora, no final, mas ela quer a mão de obra, ela não só quer, ela precisa, porque o déficit populacional está acontecendo. Nas próximas décadas, a Europa está lascada, economicamente, se ela não resolver esse problema. Então, o que ela faz? Ela vem adotando editais de imigração, né? Canadá faz isso também, não sei se vocês já viram. Eles abrem editais para mão de obra qualificada. Então, eles facilitam a entrada de imigrantes qualificados, engenheiros e outros, né, que vão ali atender os seus interesses. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao que foi falado. A matéria de imigração e xenofobia não acabou, ainda tem uma parte do livro que eu vou dar na próxima aula, depois da prova. Nós vamos ter 1h, 50 minutos de prova, tá? Então, a prova, ela vai acontecer no primeiro horário. Então, cuidar para não atrasar, para não perder o tempo, porque a prova, ela vai ter 15 questões de múltipla escolha. Vocês têm que fazer essa prova em 50 minutos, tá? E depois dessa aula, dessa prova, nós vamos ter a aula, a continuação da matéria. Vocês acham que o tempo está razoável para fazer a prova? Eu acho que dá, professor. Dá para fazer? Eu acho que sim. 50 minutos. Tranquilo. Não. Professora, tipo assim, a senhora vai ter aula no segundo horário depois da prova? Vai ter aula. Então tá.